Graça e paz, meus irmãos. Estão servidos de um chimarrão? Muito obrigado, irmão Paulo César, pelo convite para estar aqui neste papo com a União. E envio aos irmãos, a você, Paulo César, e aos demais membros da diretoria de nossa União Masculina Missionária, aqui de nossa associação, como diz o gaúcho, um abraço bem cinchado, ou seja, um abraço bem apertado, fraterno. Como saudamos a todas as nossas uniões, as nossas igrejas, como estendemos a nossa saudação aos nossos colegas pastores, a nossa fraternidade. E eu me sinto muito à vontade em estar com vocês, porque eu sou um pastor que valorizo não apenas a MCM, mas também valorizo a união masculina. Em nossa igreja, reorganizamos a nossa união masculina. Aqui na Ágape, a nomenclatura é Ministério Josué, o MJ. Mas os objetivos são os mesmos objetivos de uma união missionária masculina local, e estamos também participando, juntamente da nossa União Masculina Missionária da Associação, e o irmão Paulo César, inclusive, tem estabelecido alguns contatos com os líderes do MJ de nossa igreja, e nós queremos andar juntos nessa cooperação, nesta parceria. Mas neste papo com a União, neste diálogo, nesta conversa pastoral, quarentena com Deus ou quarentena de Deus? Vamos orar? Senhor, nós precisamos ardentemente da orientação da Tua Palavra, porque o Senhor mesmo disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem, que é soprada, inspirada por Deus, para nos alimentar, nos direcionar à sua vontade, nosso Deus e Pai. Agradecemos pela mediação do Espírito Santo em nos ensinar e lembrar tudo o que o Senhor nos ensinou. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas antes de começarmos, eu gostaria de relembrar que eu creio absolutamente, ainda que tenhamos teorias conspiratórias de que este vírus foi criado em laboratório, mas o fato é, ele está aí e causou uma pandemia, a pandemia conhecida como a pandemia da Covid, que significa doença causada pelo coronavírus, descoberto em 2019, Covid-19, está aí. E Deus é soberano sobre tudo o que está acontecendo. Nada foge, nenhum detalhe foge da ação soberana do nosso Deus. E a palavra de Deus, através de Paulo, diz que nós sabemos, sabemos, conclusão matemática, não tem como errar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, nesta caminhada de pandemia, é melhor vivenciarmos e superarmos esta pandemia com Deus. Ou seja, nós somos, neste período de grandes dificuldades, pessoalmente a cada um de nós, as nossas igrejas, a sociedade, que envolve doenças físicas, doenças, transtornos emocionais, finanças. Obviamente, como homens, que somos o esteio do lar,
por mais que as esposas trabalhem, e é o contexto que estamos vivendo, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos responsabilidades, e os filhos, o que vai ocorrer? Os estudos, o trabalho, a formação, famílias vivenciando óbitos, perdas, famílias enlutadas, irmãos infectados, doentes, graças a Deus muitos em recuperação, infelizmente alguns não resistiram, muitos desafios. E para vivermos e superarmos estes desafios que esta quarentena nos impõe, nós precisamos aprender com Jesus. E aqui eu relembro as próprias palavras do Senhor Jesus, quando Mateus capítulo 11 registra, onde o Senhor Jesus nos convoca, e nós homens entendemos, cristãos, entendemos de convocação. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. São dias difíceis. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Sempre que eu lembro desse texto, eu ressalto que o contexto que Jesus vivia era o contexto de roça. E ele está falando aqui o que nós do interior, lá da roça, no caso do Rio Grande do Sul, das fazendas, nós entendemos. O agricultor, ele arava a terra, e para arar a terra ele usava um boi ou dois bois, geralmente dois bois. E ele sempre colocava, ou sempre coloca-se, se bem que não tem mais hoje o arado, é tudo trator, toda a força motriz da máquina, mas quando o fazendeiro ali colocava em seu arado dois bois, ou nas olarias, eles colocam lá para amassar, para molhar bem, para juntar bem aquele barro, geralmente se coloca-se dois animais, e eles ficam ali. A ideia é colocar um animal já condicionado, já velho, condicionado, e um animal, um boi ou uma mula, novo, ainda para ser condicionado, sendo que o boi ou a mula mais velha, vamos pensar aqui o boi mais velho ajuda, já condicionado, ajuda a condicionar o boi mais novo. E é isso que Jesus está dizendo: olha, eu sou o boi mais velho, aprenda comigo. Vamos andar no mesmo jugo. Eu vou te ajudar a carregar esse jugo. Presta atenção em mim. Anda comigo, aprenda comigo. Mas um texto específico em que evidencia a humanidade de Jesus, vamos ver então um Jesus, ser humano como nós, vivenciando um tempo difícil. Marcos capítulo 14, por favor. A versão que eu uso é a Nova Versão Transformadora, da editora Mundo Cristão. Talvez vá mudar um pouquinho a outra, as palavras. Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, Jesus no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse Jesus. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, e então orou
para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pôde vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam nem o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Eu vejo aqui algumas lições a aprendermos com Jesus. Por favor, não estou dizendo que a aflição que estamos tendo, ou as dificuldades, ou os dilemas que estamos passando nesse período de quarentena, sequer chegam próximo ao que Jesus está passando. Diante da missão do Calvário, da cruz, da morte, da humilhação a que passou. Porém, é um Jesus que está aqui como 100% homem como nós. Que lições? A lição é que podemos até estarmos dispostos, nos sentirmos preparados, mas infelizmente nossa capacidade de resiliência, de suportarmos, é fraca. Precisamos então nos fortalecer espiritualmente, como? Seguindo o exemplo de Jesus. Abrindo o coração a amigos íntimos. Note bem, ele tinha os discípulos, ele chama 3 deles, os mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E a estes amigos íntimos, ele abre seu coração, ele se desnuda, ele fala o que ele está sentindo lá dentro e os convida a orarem com ele e a orarem por ele. Então a primeira lição que eu encontro aqui é: por mais que estejamos dispostos e pensamos estar prontos, nós temos fraquezas, limitações e precisamos ser amigo íntimo de alguém ou termos amigos íntimos para compartilharmos nossos sentimentos e orarmos juntos. Por isso que eu percebo Hebreus 10, 25, quando somos exortados pela palavra de Deus a não abandonarmos a congregação como é costume de muitos. Ou seja, Hebreus, o contexto é que muitos estavam deixando a fé, voltando as costas para Jesus e retornando ao judaísmo e às práticas do judaísmo. E então o autor aos Hebreus exorta: não, estejamos juntos para nos estimularmos, porque quanto mais se aproxima e nos encontrarmos com Jesus, mais difícil ficará. Então precisamos nos estimular uns aos outros. E aqui, uns aos outros, precisamos ter amigos e sermos amigos. Olha a importância da união masculina, olha a importância de ter aqueles irmãos mais íntimos para abrirmos o coração, repito, e orarmos juntos. Porque nós não somos super-heróis, nem somos super crentes.
nós também, como disse Jesus, como aqueles discípulos, temos fraquezas, sentimos cansaço, não somos capazes de ficar orando nem uma hora, como Pedro não conseguiu. Eles estavam cansados, entorpecidos, grogues, não sabiam. Jesus deveria conversar com eles, eles nem sabiam que estavam respondendo, estavam respondendo mecanicamente, e Jesus os deixa ali dormindo e vai orar. Portanto, esta é a primeira lição. Em dias difíceis, aprenda com Jesus. Seja amigo íntimo de alguém e tenha amigos íntimos para você se desnudar, compartilhar as suas angústias, seus sofrimentos, suas fraquezas, suas tentações e juntos orarem em nome de Jesus Cristo. Porque quando 2 ou 3 oram em nome de Jesus, nesta concordância, Deus abençoa. A carga fica mais leve. Outra lição que encontro aqui nesse texto, meus irmãos, é que Jesus está na dependência do Pai e ele se submete à vontade do Pai, ele vai orar e após orar, ele clama e diz: Pai, então seja feita a tua vontade. Ele levanta-se e diz então aos seus discípulos: levantem-se, vamos. Eu percebo perseverança. João disse que ele estava tão um estresse profundo que ele chega a gotejar sangue. O nível de estresse que estava vivendo naquele momento, mas ele busca o Pai, ele chama aqui Paizinho, na intimidade com Deus, no colo do papai. Ele recebe encorajamento e segue firme, perseverante na missão que Deus tinha para ele. E eu percebo que aprendendo então com Jesus perseverança, nesta perseverança, nós precisamos seguir a exemplo e orientação do autor aos Hebreus no capítulo 12. A partir do verso 1, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ou seja, gente que já passou pelo que passamos, e estão ali, são mártires, estão nos acompanhando. Continua a narrativa: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem, tragam à memória em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Desse modo, a exemplo de Jesus, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Perseverança. Meus irmãos, perseverança como? Perseverar é seguir em frente, é progredir, é passos para frente, não regredir. Ele está falando aqui da grande maratona, né? Maratona de 42 quilômetros e mais alguns 190, 200 metros. Era tão importante que eles se preparavam nos jogos da época em que ocorria. E perseverança como? Em primeiro lugar, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Na época em que era escrito esta palavra, os corredores corriam nus, para que nada pesasse. O sentido que Paulo está dizendo aqui é: não permitam que nenhum peso atrapalhe, ou seja, não permita que nada entorpeça e você venha perder o sentido de direção, de direcionamento, e se torna vagaroso, e se torna displicente. Isto tudo vai pesar.
também pode ser as hidromentárias, mas podemos entender aqui, quando ele faz o peso e o pecado, ele está dizendo que necessariamente este peso não é alguma coisa ruim que nos atrapalha. Pode ser até uma coisa boa, mas que não será bênção para nós. Vai nos atrapalhar na vida cristã. Portanto, pode até ser bom, mas vai nos atrapalhar, vai nos entorpecer, então vamos deixar e vamos seguir com perseverança. E também nos livrar do pecado que atrapalha. Tudo que venha mais na corrida, que não seja o que é ético, de acordo com a palavra de Deus, que não seja a vontade de Deus, atrapalha. Atrapalha aqui é no sentido que eles usavam roupas túnicas, aquela roupa grudava no corpo, e enredava e não podia correr. Então deixa, o pecado ele amarra, o pecado ele atrapalha. Que bênção podermos nos aproximar de Jesus, arrependidos, sermos perdoados. Outra lição que recebo aqui neste texto, e percebo neste texto, é coragem. Jesus, neste momento, foi encorajado pelo Pai. Meus irmãos, este encorajamento, pela graça de Deus, para que não venhamos a esmorecer, não fiquemos cansados, desanimados, nós dependemos profundamente do Espírito Santo. E aí lembramos do Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, em que o Pai, Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele pediu ao Pai e nos deu o outro encorajador, verso 16, que nunca nos deixará. Mas quando vier o encorajador, verso 26, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Onde encontrarmos coragem, está além de nós. Nós somos encorajados pelo Espírito Santo. E por último, em momentos difíceis, precisamos de paciência. Ao sair para orar e ao ter convidado os seus amigos íntimos para orarem, eles estavam cansados, não oraram, não permaneceram. E, no entanto, após tudo isto, Jesus os chama e diz: levantem-se, vamos. Jesus poderia tê-los deixado ali. Não, mas Jesus os convida. Vamos fazer a vontade do Pai. Perceba aqui que podemos aprender com Jesus em momentos difíceis a termos paciência, tolerância com as limitações dos outros. Os outros são seres humanos como nós. E paciência nós podemos ter pela graça de Deus como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, os irmãos bem conhecem o texto, mas eu gosto de ler o texto, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não vem de nós, não vem da nossa autodisciplina, precisamos aprender sim com Jesus, como o
o boi mais velho, né? O boi mais novo aprendendo com o boi mais velho, é o discípulo aprendendo com o mestre por imitação. Mas aqui está dizendo que agora nós temos o Espírito Santo, o encorajador, que nos ensina a relembrar tudo que Jesus nos ensinou, que nos conduz à palavra de Deus. Portanto, não trata-se como uma varinha de condão, é produto de um quebrantamento, de um arrependimento, em que o Senhor Jesus, mediante a meditação, estudo da palavra de Deus, submissão à vontade de Deus por sua palavra, na ação do Espírito Santo, Ele produzirá em nós paciência. Em tempos difíceis, precisamos aprender paciência, porque Jesus disse: no mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão, portanto, tenham paz em mim. Tenham paciência, tenham bom ânimo. Precisamos sempre, a cada dia, do Espírito Santo. E nas conversões que o Senhor vai operando em nós após o ato da conversão, estamos caminhando rumo ao céu. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos aprender com Jesus também, aprendermos com Jesus em momentos difíceis, paciência. Paciência para com os outros, paciência até mesmo diante das nossas limitações, e sermos então, pelo Espírito Santo, revestidos de paciência, de longanimidade. Longanimidade é uma paciência que é capaz de suportar as adversidades. E para isto, precisamos do controle do Espírito Santo. Não é nada mágico. Não, é muito quebrantamento. Precisamos nos submeter ao controle do Espírito Santo. Paulo mesmo orienta: não vos embriagueis com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, deixem o Espírito Santo controlar a sua vida. Efésios 5:18. E assim, meus irmãos, uma quarentena com Jesus, aprendendo com Jesus, no controle do Espírito Santo, meditando, aprendendo, amadurecendo de acordo com a palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, poderemos superar este e tantos outros momentos difíceis. Esta quarentena, como tantos outros momentos que virão, mas com Jesus, repito, aprendendo com Jesus, na ação do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, e o Espírito Santo produzindo em nós virtudes que abençoarão tanto a nós, como a nossos familiares, como a nossa igreja, como a nossa sociedade. Graça e paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Quarentena com Jesus é muito melhor. Embora tenhamos todas as adversidades e sofrimentos, mas em nome de Jesus Cristo, vamos superar mais esta provação. Deus os abençoe, graça e paz. Um abraço fraterno.